Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu Shebashamayim Antes de nós lermos a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 16. Nós estaremos continuando aquilo que começamos na semana passada, 16 de Lucas. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por mais um dia estarmos aqui diante da tua presença. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, tenho certeza que o Senhor tenha abençoado a cada um que já tenha adentrado nesta casa. Mas agora nós iremos meditar na tua santa palavra. Ó Deus e Pai, vem se fazer presente conosco, vem falar aos nossos corações, operar em nossas vidas e derramar, Senhor Jesus, do teu poder e da tua graça sobre nós. Só tu és poderoso para esclarecer-nos, Senhor, para fazer com que nós venhamos aguardar a tua palavra, esconder em nosso coração e viver, Senhor, intensamente diante de ti, segundo a tua vontade. Ó Deus e Pai, vem falar conosco, vem nos esclarecer, vem abençoar nesta hora. Assim eu peço a Deus e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, Lucas capítulo 16, nós começamos a semana passada. Vamos ver até onde nós vamos. Nós estamos vendo a condição do rico, né? Então, a partir do versículo 19 até o versículo 26, eu vou ler novamente essa passagem. Eu vou ler um pouco mais, né? Vou ler até o final aqui do capítulo. Vamos ler até o versículo 31, que nos diz assim: havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras e passava o dia desfrutando de seu luxo. Junto a seu portão fora deixado um mendigo chamado Eleazar, coberto de feridas. Ele teria ficado feliz por comer as migalhas que caíam da mesa do rico, mas em vez disso, vinham os cães lamber suas feridas. No dia em que o mendigo morreu, ele foi levado por anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Sheol, onde estava em tormento, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Eleazar a seu lado. Ele clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim
e mande Eleazar molhar a ponta de seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque estou agonizado neste fogo. Entretanto, Abraão disse: filho, lembre-se de que quando estava vivo você recebeu coisas boas, e ele as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Entretanto, isso não é tudo. Entre você e nós há um grande abismo, de forma que quem deseja passar daqui para vocês não pode fazer, tampouco pode alguém passar daí para nós. Ele respondeu: então, pai, imploro que eu envie à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para advertir, que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moshe e os profetas, devem ouvi-los. Entretanto ele disse: não, pai Abraão, eles precisam de mais. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão. Mas Abraão respondeu: se não ouvem Moshe e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Amém. Pode sentar, glorificando a Deus. Nós, como eu disse na semana passada, estamos vendo as condições do rico. Falamos algo fora até de uma condição para darmos um alerta ou um esclarecimento sobre a reencarnação. Na semana passada nós entramos nesse tema e começamos a ver a primeira condição daquele homem, a primeira condição do homem, que Jesus não fala em parábolas, embora algumas Bíblias, como eu disse, veio como tema, não faz parte do original, e alguém achou que era uma parábola, Mas então nós vimos que a primeira condição daquele homem, quando Jesus conta a história, ele era rico. E nós vimos a semana passada sobre a sua condição e sobre o que é ser rico e qual, o que acontece com os ricos. Nós não vamos voltar nisso daí. Mas hoje estaremos vendo a segunda posição, que está no versículo de número 23. Primeiro vimos que ele era rico, então ele tinha uma condição diferente. Agora no versículo 23, nós vemos a condição dele, que olha para Abraão, o Abraham, seu nome hebraico. Ele olha para Abraão e reconhece. Então nós percebemos que esse homem, ele também tinha um caráter religioso. Ele era rico e era religioso. E lembra que eu disse para vocês que não é a riqueza que leva para o inferno, não precisa ter medo de ser rico, nascer rico ou se tornar rico com o passar do tempo. Nós sabemos que não há um karma em nós, como os indianos, eles assim aceitam, quem nasce rico é rico, quem nasce pobre é pobre, quem nasce miserável é miserável, quem nasce na linhagem daqueles sacerdotes serão sacerdotes, e assim por diante. Acreditam em castas, que sejam impostas pelo universo, e nós sabemos que não é assim. Então não precisa ter medo da riqueza. A questão é como nós vamos trabalhar com ela. Isso nós vimos a semana passada. Essa é a questão para os nossos filhos. Como eu trabalho não somente com a riqueza, mas com a pobreza também, porque os dois extremos são ruins. Tanto ser muito rico como muito pobre, eles podem nos fazer
sairmos fora da vontade do Senhor. E Paulo disse que ele não se preocupava com isso, que para ele tanto fazia, ele já tinha aprendido a viver com pouco, com muito, né? Não havia problema para a sua vida, a sua condição financeira. Mas nós vemos então que não é porque ele era rico que ele não era religioso, porque ao descer ele reconhece ali o pai Abraão, né, que é o nosso pai da fé. A própria Escritura nos diz que Abraão, ele recebeu esse título de pai da fé. Então ele é pai na fé tanto dos judeus como de todos aqueles que têm aceitado, né, a Bíblia Sagrada para a sua vida. Então ele também se torna pai de nossa fé, porque vamos dizer assim, o aspecto religioso ele veio dos judeus. Então Abraão continua sendo o pai, né, e aceito também pelas 3 maiores religiões do mundo: o cristianismo, o islamismo, e o judaísmo. Então eles têm, né, essa característica que reconhecem Abraão, e nós então o reconhecemos como pai na fé. Então ele tem também um caráter religioso, né? Ele reconhece, ele tem um caráter de necessidade. Diz assim o versículo 23: no Sheol, onde aquele homem estava em tormento. Então quem está em tormento não está feliz. Quem está em tormento, por certo, ele quer sair dessa condição, porque o tormento, né, ele não leva ninguém a uma alegria. Pelo contrário, a pessoa que vive atormentada, ele tanto se prejudica como acaba prejudicando aquelas pessoas que estão ao seu lado, né? Lembra da história bíblica que nos conta, né, sobre o endemoniado gadareno, que era possesso por milhares de demônios. Então ele era atormentado e vivia atormentando. Ele não deixava ninguém viver em paz naquelas cidades circunvizinhas ali de Gadara. Ninguém vivia em paz por causa daquele homem. Ele vivia nos cemitérios, tentavam prendê-lo, não havia corrente, né, e prisões que segurasse ele. Ele estourava as correntes, né, a sua força era descomunal, tendo em vista a possessão demoníaca que atua dessa forma nas pessoas que assim recebem essa possessão, que ficam, né, extremamente fortes, né? Há um descontrole da natureza humana quando é possesso, e aquele homem com milhares, a Bíblia relata, né, legião. Então ele fazia o que? Ele era uma pessoa atormentada e vivia atormentando, né? Vivia aí nu, andando pelas cidades e atormentando as pessoas de dia e de noite. Então aqueles que estão atormentados, muitas vezes a característica não é somente com ele, mas as pessoas que estão ao seu lado. Então a característica, a posição também daquele homem, né, estava numa posição de necessitado, mesmo sendo de caráter religioso, porque, como eu disse, ele conhece Abraão, e no versículo 24 a Bíblia diz que ele chama. Então olha, no Sheol onde estava em tormento, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, Abraão, com Lázaro, com Eleazar, seu nome hebraico, né? Ele viu e ele pede, né? Ele diz: olha, tem misericórdia, né? Tem misericórdia. Olha, então ele faz uma oração, é um pedido. O que é uma oração? É um pedido que nós fazemos, né? O que é orar? Quando nós oramos, o que nós fazemos? Né? Nós conversamos. Toda oração, inclusive, né, no
na própria língua, né, na literatura, uma oração, ela é uma frase que é feita. Então, ele também faz uma oração, certo? Ele diz: tem misericórdia. Então, ele não deixava de ser religioso, porque ele conhece, ao descer naquele lugar, né, ele conhece Abraão como pai, chama-o de pai, né, porque ele reconhecia, ele tinha esse caráter religioso. Ele estava numa posição de necessitado, né, a começar a ter que olhar para cima. Toda vez que a Bíblia cita olhar aí para cima, nós vemos que a condição, ela é uma condição inferior. Toda vez que nós olhamos para cima, algo está superior a nós. Então isso já demonstra uma condição de superioridade. Então, quando se olha para cima, então ele era necessitado, ele olha para cima. Então ele estava numa posição mais abaixo. Quando ele vê Abraão, vê Lázaro ao seu lado, né, e ele chama e diz: tem misericórdia, né? Ele faz uma oração por causa da sua necessidade. Ele pede misericórdia para a sua vida, né? Eu disse aqui a semana passada sobre a condição da pessoa que parte, né? Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que há uma ordem para que se morra uma vez só, né? Então o Senhor deu ordem para que se morra uma só vez, vindo após isso o juízo, certo? Então o juízo recai sobre a pessoa, e eles estavam ali. Lázaro, aparentemente, né, como nós podemos ver, estava bem, estava reclinado, né? Algumas Bíblias dizem que ele estava reclinado no seio de Abraão. Quer dizer, ele estava descansado, ele estava ali feliz, tranquilo na sua situação atual. E o rico, ele estava em tormentos e clama, né? Sendo religioso porque conheceu Abraão, ele mostra a sua necessidade, estava em tormentos, e ele então clama por misericórdia e diz, né: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande Eleazar ou Lázaro molhar a ponta de seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque estou agonizando nesse fogo. Versículo 25, né? Nós vemos aqui mais uma característica, ou melhor dizendo, ainda no versículo 24, ele estava agonizando. Veja que situação que o Senhor nos mostra. Como eu disse, não é uma parábola, porque a parábola não consta nome. Aqui nós vemos o nome tanto de Abraão, como vemos o nome também do Lázaro. Rico perdeu seu nome, né? O rico perdeu seu nome, e o Senhor Jesus não fez questão de nomeá-lo, né, de dar algum nome, porque também quando ele diz sobre o julgamento das pessoas que iriam para o inferno, ele compara com um bicho, né? Ele compara com algo que perde a sua característica. Ele não vai ter mais característica humana, perderá a sua característica humana. Então o seu nome não tem mais relacionamento. E ao contrário, aqueles que forem para passar a eternidade, não vamos dizer passar, porque a eternidade não se passa, né? Mas vão estar na eternidade com o Senhor, receberão um novo nome. Veja a importância então do nome. E os judeus sempre deram, e até hoje, né, eles usam de muita importância. Então todos os nomes bíblicos, eles têm um significado, e geralmente por algum fato que aconteceu, ou que aconteceu no momento do nascimento, antes do nascimento, ou que se esperava ser daquela pessoa. Então eles lançam, né, o nome sempre com o significado de alguma coisa, né? Não faz como nós aqui, que às vezes gostamos, né, das letras juntas,
que formam um nome, que soam, né, um som bonito ao nosso ouvido. Então nós damos nome aos nossos filhos, vê um nome bonito e acaba colocando nos nossos filhos. Não é assim, né? Eles não agem dessa forma nem nos dias de hoje. Eles sempre têm um significado de algo, de alguma coisa há um significado no nome. Então, até por isso, a Bíblia diz em Apocalipse que nós receberemos uma pedrinha, né? E nela terá um novo nome. E somente aquele que receber que sabe o seu novo nome. Logicamente que o Senhor, o Deus eterno, Jesus, terá o conhecimento do nome, mas somente nós conheceremos o nosso novo nome. Então, veja a importância. E na realidade o nome tem importância, né? Nós aqui convencionamos errado, porque nós chamamos as pessoas pelo primeiro nome, que é chamado também de prenome, porque na realidade o nome verdadeiro nosso é o chamado, entre aspas, né, o sobrenome. É ele que nos acompanha, né? Então você pode chamar qualquer nome, mas se não tiver o sobrenome, valor nenhum vai ter, porque não sabe o relacionamento com a família. Então a família ela vem pelo sobrenome, ou melhor dizendo, pelo nome. É por isso que os americanos, eles chamam as pessoas pelo sobrenome, porque na realidade é o nome. O primeiro, chamado também de prenome, né? Ele não leva o significado. Se você chamar algum filho do seu próprio nome, você vai ter que acrescentar filho, júnior, ou se não, primeiro, segundo e terceiro, né? Se tiver o seu mesmo nome, você vai ter que acrescentar aí alguma coisa para saber, né, qual é o relacionamento, porque as pessoas não podem ter o mesmo nome, não pode até receber, pode haver homônimos, né, pessoas com o mesmo nome, mas não da mesma família, né, são muitas vezes de famílias diferentes, até às vezes primos, acontece muito isso, né, que acabam recebendo por falta de comunicação, acabam dando o mesmo nome, e isso torna uma confusão muito grande, né, das pessoas que às vezes vai lá, alguém deve, né, você vai comprar e tem o seu próprio nome, e aí isso daí causa um prejuízo muito grande. Quando eu trabalhava no Fórum Amparo da primeira vez, havia ali uma mulher que estava tentando mudar o seu nome, tendo em vista que ela tinha processos federais, né, da Justiça Federal, estadual, né, tinha muitas coisas, porque o seu nome era um nome fácil e não tinha muitas vezes como provar, porque naquele tempo, né, os anos passados, não se pegava muito documentação, então fazia-se inquéritos policiais sem ter, né, qualificação da pessoa, e aí aparece um nome igual ao seu, provavelmente seja você, então vai ter que provar. E se você quer trocar o seu nome, isso daí aí complica, porque existe débitos, né? Existe algo que faz com que você não possa trocar o seu nome, porque dá a intenção que você quer fugir do problema. Então há um cuidado muito grande, e essa pessoa sofria muito com esses processos aí, e querendo trocar o seu nome, querendo provar que não era ela que tinha cometido, né, os delitos, mas eu, no fim eu acabei saindo, nem sei o que aconteceu com a situação dela. Mas o nome então, ele leva a uma consequência, né? Através do nosso nome ele leva uma consequência. E veja que até mesmo nos tempos de Jesus, a Bíblia comenta o quê? Que as pessoas eram conhecidas pelo nome do Pai, né? Então chamavam lá de Bar Jesus, Bar Jonas, né? Filho de Jonas, filhos de Jesus, e assim por diante. Eles levavam o nome do Pai. Então a pessoa era conhecida pelo nome do seu pai, né? Então veja que o nome, ele é de suma importância para nós e para os judeus, porque os judeus relacionam o nome, como eu disse, com o fato que aconteceu no passado, no presente, ou ele espera que aconteça, ele relaciona o nome do seu filho para isso. E na época era relacionado. O caso, né, mesmo de Jacó, né, o Jacó e Jacó, que é aquele que agarra,
Por que ele chamou assim? Porque justamente ele nasceu agarrado, né, no calcanhar do seu irmão. Então, Jacó vem numa raiz, aquele que agarra o calcanhar, que está segurando o calcanhar. Então o nome tem. E por isso então que também Jesus não se preocupa em dar nome ao rico, porque para onde ele foi, ele perdeu a sua identidade humana. Somente o sofrimento vai cair com ele. Por isso o nome dele, não houve preocupação do Senhor Jesus dar o nome, né, desse homem, mas deu o nome de Abraão, deu o nome de Lázaro. Então não é uma parábola, isso é uma história verídica que o Senhor conta de um fato para até instruir-nos quanto à reencarnação e quanto ao sofrimento de alguns e a alegria de outros. Então vemos que ele faz um pedido e mostra que ele estava agonizando. Ele diz: olha, manda que ele somente molhasse, né? Veja quanto era o seu sofrimento, que ele diz: olha, manda ele molhar a ponta do seu dedo e passar na minha língua, porque eu estou agonizando. Mas o duro, né, é a resposta que vem a essa pessoa. Entretanto, Abraão, versículo 25, entretanto, Abraão disse: filho, lembra-se de que quando estava vivo, você recebeu coisas boas, e ele as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Então veja que há sofrimento, e Abraão disse, questionou ali, né, o porquê do seu sofrimento. Como ele era um religioso, lembra que eu falei semana passada, que o questionamento aqui não era por ser rico, não era somente por ele ser rico, mas porque ele, sendo um homem rico, e na sua porta deixado um mendigo cheio de chagas, nunca houve atenção daquele homem. Nunca houve. Ele tinha possibilidades, né? Ele se omitiu. E há pecados por ação. Nós erramos, porque pecado é errar o alvo. Nós erramos por ação e erramos também por omissão, porque a Bíblia nos diz: quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Então, se nós temos condição, podemos fazer o bem, não fazemos, nós estamos pecando. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Mas também não fez o que era certo. E o que era certo era olhar para aquele necessitado, tão rico, vivendo regaladamente, vivendo tão bem como viveu nesse mundo, deixou ali morrer a míngua, o mendigo que estava só feliz por receber e comer as migalhas que caíam. Nunca lhe foi feita uma refeição, nunca ele falou: junta o resto aí, não pega só do que caiu no chão, não vale só o que caiu no chão e dá para ele, né? Mas pega aí o que sobrou na panela, né? E dá, se tinha nojo dele, ou se tinha medo da sua chaga serem algo contagioso, né? Pelo menos fizesse ali uma marmita e levasse. Não, ele se contentava somente com as migalhas que caíam, né? Porque as migalhas do rico não deviam ser pouco também, mas caíam no chão. E aquelas que provavelmente os cachorros não comiam, porque quando cai no chão, né, os cachorros são os primeiros a lamber e a comer. Então os cachorros já estavam tão, né, cheios ali das migalhas do rico, por ser uma mesa tão farta, que ainda sobrava um pouquinho para dar àquele mendigo que estava lá. Então não foi a causa dele ser rico que o levou para o tormento, né? Foi ele não aplicar a justiça de Deus, ele não ajudar, ele se omitir a ajudar, né? E também Lázaro não foi porque, sendo pobre e miserável, ele teve o céu, né? Porque assim a Bíblia
também demonstraria em outro fato que somente os pobres miseráveis queriam herdar o reino do céu. E não é dessa forma, a Bíblia não conta dessa forma, não fala dessa forma, né? E nem dá a intenção que seja dessa forma, mas sim os humildes, né? Os humildes. Aos humildes o Senhor vai exaltar, né? Mas aos exaltados Ele vai abater. Então aquele homem, o rico, provavelmente era um homem exaltado, porque nem olhava. Talvez ele nunca deu atenção, e talvez também ele nunca tenha percebido que aquele homem estava, porque o seu olhar era tão altivo, olhava tão para o alto, porque se sentia tão grande que não conseguia ver aqueles que estavam, né, deitados ali na sua porta. Quando passava pelo seu portão, ele não conseguia ver aquela pessoa caída, porque nunca olhou para baixo, né? Olhar altivo, exaltado. Então a Bíblia diz que os exaltados serão abatidos. Então, por essa forma, ele estava agora em sofrimento e estava em tormento. E veja que também ele não estava fora de consciência, né? Ele tinha consciência de tudo aquilo que ele fez, estava fazendo. E a prova disso, né? A prova disso é que ele se preocupa, a consciência dele. Ele havia morrido, mas tinha consciência de que ainda vivos estavam seus irmãos, e por certo fazendo a mesma coisa, agindo da mesma forma, se omitindo de fazer o que era correto, o que era certo, e estavam lá, ao ponto dele então fazer uma exclamação, fazer um pedido, né? Ele fez um pedido, ele passa. O próprio Abraão ainda vai dizendo, vamos ler na sequência, né? Ele diz que Lázaro estava sendo consolado e ele estava sofrendo. Entretanto, isso não é tudo. Entre você e nós há um grande abismo, de forma que quem deseja passar daqui para vocês não pode fazer. Tampouco pode alguém passar daí para nós. Então, o que Hebreus fala? Havendo a morte, será imediatamente o juízo. Não há possibilidade. Aonde você for designado depois da morte, não tem mais, né? Não adianta mais as pessoas chorar, né? Porque já se passou a oportunidade. A oportunidade enquanto estamos em vida. Veio a morte e cai o juízo. Não tem mais um julgamento ou um momento em que se possa reconciliar, um momento de reconciliação. Não tem mais, né? Não há mais essa possibilidade. Por isso nós precisamos ficar alertas. Como nós estamos vivendo, para sabermos, quando nós passarmos para a eternidade, de que maneira vai acontecer. Por quê? Porque lá vai haver uma separação, e nenhum passa para o outro lado. É lógico que quem está no bem não vai querer, né? Mas mesmo quem está ruim, querendo ir para o bem, não vai conseguir, não vai ter essa chance e não vai ter essa oportunidade. Então há um grande abismo, havia um grande abismo que separava ele da situação ruim que ele vivia de uma situação melhor, e não se conseguia, não há, ele disse, não há como passar de um lado para o outro. E ele demonstra consciência porque ele pede, ele vai pedir. Então ele respondeu, então pai, imploro que envie à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para divertir, que sejam poupados e vir também para esse lugar de tormento. Então, assim como aqueles que vivem, ou que já morreram, né, estão, vamos dizer assim, chamados no seio de Abraão, já estão no paraíso, ou aqueles que estão, né, no inferno, já preparando para a segunda morte, tanto os que estão sofrendo lá no inferno, que ainda não é o sofrimento eterno, mas já sofrem, perderam até o nome, quanto aqueles que estão no paraíso,
né, aguardando e bem, né, bem sossegado, tranquilo. Todos têm consciência, né, do porquê estão, né, porque eles estão lá, e consciência também de que eles deveriam ter feito outra coisa, né, ou pelo menos quem está em sofrimento, que deveria ter agido de outro modo, e começam-se a pensar nas oportunidades que tiveram e não aceitaram, né? Então havia consciência. Porém, ele pede uma coisa impossível, né? Ele pede uma coisa impossível, que era mandar alguém, olha, então, já que eu não posso ir aqui, né, manda alguém que foi bonzinho, né, alguém que foi santo, manda ele voltar lá para anunciar aos meus irmãos que eu não quero, né, por certo, estavam vivendo da mesma forma que ele, e ele sabia então que viria para o mesmo lugar, porque ele conhecia o modo de viver, né, o modo de vida dos seus irmãos. Ele sabia a forma que eles estavam vivendo, e que por certo, ao morrerem, eles iriam para junto dele, né? Eles estariam junto dele. E aí então, Jesus contando, né, que ele vem a resposta, né? Abraão diz, eis, eles têm Moisés, eles têm os profetas, quer dizer, eles têm a lei e os profetas, então que ouçam. Lógico que Moisés não estava mais vivo, né? Os profetas também não estavam vivos, mas deixaram o seu relato, né? Aqui ele está querendo dizer que havia meios de que eles conhecessem o caminho certo e o caminho errado, tomassem posição no caminho certo e não fossem para o lugar. Então lá eles têm um meio, a lei está lá, os profetas estão lá. É só eles estar ouvindo o que eles falaram, o que eles deixaram escrito, o que eles escreveram. É só eles estarem ouvindo, né? Porque senão não tem como nenhum dos mortos voltar. Nenhum dos mortos. E ainda ele diz o seguinte, ainda que fosse, ainda que algum fosse, né, mesmo assim, eles não se arrependeriam, né, porque nós sabemos que se acontece alguma coisa assim, né, se fosse possível acontecer, a pessoa acabava idolatrando, né, aquele que voltou, seria idolatrado como um Deus, algo superior, e aí do mesmo jeito, né, iriam cair para as garras do inimigo, e iriam ir para o inferno da mesma forma, iriam estar em sofrimento, né, porque se o ser humano tem coragem de olhar para um vidro, né, que aparece ali depois, né, com o reflexo solar, após o sabão, ele aparece ali uma imagem, e as pessoas têm coragem ali de fazer orações, missas, né, e outras coisas nas quais. Imagine se alguém ressuscitasse, né, se alguém viesse para falar como era, iriam fazer dele um Deus, e todos estariam fora, né, do plano do Senhor também. Mas ele disse, ó, não tem nessa cogitação, não adianta cogitar nesse ponto, porque não há possibilidade para isso. Ninguém daqui pode voltar, não há esse momento, né? E ainda que houvesse, ele diz, não iriam crer, não estariam crendo, não creriam naquela pessoa. Então, veja que a condição, né, para as nossas vidas, ela depende de como nós vivemos aqui, para o nosso futuro. Se você espera um futuro bom, um futuro melhor, você tem que fazer aqui, né? Não esperar para depois, porque não tem. Segundo a palavra de Deus, nós não encontramos um caminho. Segundo a palavra de Deus, nós não encontramos uma solução para que haja uma reconciliação ou um reencontro com o nosso eterno Deus depois da morte. Não há, né? Segundo a palavra de Deus, nós não temos base bíblica. Podemos ter base aí, que relatórios de pessoas, de seres humanos que escreveram, e alguém queira seguir, de que relatou e que foi até aprovado, né, pela igreja, e que queiram seguir, mas
não tem base bíblica, não há base, né? E sem base, nós sabemos que nenhuma construção ela vai permanecer. Se não tiver base, ela não tem como sobreviver. Ela vai, por certo, ruir. Quando a base ela é ruim, toda a construção, por melhor que seja, por mais aplicado que seja a construção, se a base não for boa, ela vai ruir, né? Se perde todo o trabalho, se perde todo o investimento, pode, né, enchê-las de pedras preciosas, fazer as suas paredes, né, de pedras preciosas, de ouro, dos metais preciosos, pode usar. Se a base não for boa, ela vai ruir. Mais cedo ou mais tarde, ela acaba ruindo, ela vai se destruir se a base ela não for boa. Então, tudo começa pela base. Toda construção não começa de cima, até porque não se tem condição, né? Ela não iria parar por causa da lei da gravidade. Então, se começa pela base. E a base tem que ser bem feita, sólida, né? Todas as construções que não são estudadas, a base, principalmente os grandes edifícios, né, eles acabam por ruir, né? E vocês já viram por aí, tem vídeos na internet de prédios que ruíram, edifícios que não foram feitos, bem feitos, não foram, a base começa a ceder e ele começa a afundar e vai embora, né? Então a base, então se não temos base bíblica, tudo que nós falarmos é balela. Tudo que nós dissermos não pode ser comprovado pelo pensamento, pela diretriz que o Senhor nosso Deus deixou, né? Porque Ele deixa uma diretriz para as nossas vidas. E nós, se nós sairmos fora da base bíblica, nós perdemos aquilo que é verdade do Senhor para as nossas vidas. Por isso devemos observar, devemos ver a vida do rico, ver a sua condição, ver a condição de Lázaro, que, como eu disse, não é por ser pobre e moribundo, viver cheio de chagas, que só assim nós vamos alcançar a salvação. Não, mas ali ele faz uma comparação de duas pessoas religiosas, uma que era um necessitado e que não foi atendido por aquele que podia, né? E o que podia, que era tão rico, Jesus quer dizer, não é a riqueza que compra. Já tentaram vender salvação, já tentaram vender terreno no céu, na Idade Média, né? Enricou-se a igreja por vender terrenos do céu, por comprar a salvação. E pessoas compravam, os grandes, né, reis compravam terras, né, compravam terrenos do céu, doando riquezas, terrenos para a igreja, né, e de nada adiantou. Por quê? Porque não se compra. A salvação já está comprada. Jesus já morreu por mim, morreu por você. Basta que nós então o aceitemos como Salvador e tenhamos uma vida pautada na sua palavra, que é a base, né? A base para nós. E veja que Paulo escreve, né? Se alguém formar um fundamento que esteja fora de Jesus, essa construção é errada. Todo fundamento, toda construção deve estar fundada em Jesus Cristo. Por isso, Jesus é o nosso Salvador. E sem Ele, nós nunca chegaremos ao céu. Que assim o Senhor nos abençoe e o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações, nos alertando de como viver, para sabermos como será o nosso futuro. Isso nós vemos até aqui. Todos que têm uma vida dissoluta, ele tem vida curta, né? E é consequência do que? Do seu modo de viver. Para a nossa vida futura, vai depender de como nós vivemos aqui. Se vivemos com Deus, obedecendo a sua palavra, ou se estamos fora da palavra de Deus. Yes,